Olá, aqui é o canal Marcelo Rosa e Você, e o vídeo de hoje eu vou falar sobre finanças, falar sobre desenvolvimento pessoal e o porquê que às vezes a gente fica paralisado. Às vezes as coisas estão passando na nossa frente e a gente está totalmente equivocado, com medo, seguindo conselhos errados. Então eu vou te dar a dica, solta a vinheta que eu volto para falar sobre isso. Então, o que acontece muitas vezes é que a gente deixa a oportunidade passar, ok? E por que a gente faz isso? Porque segue conselhos de pessoas que às vezes estão acostumadas a viverem ali ó, na parte cômoda da vida, ficando sem querer correr riscos. E se você quer se destacar, se você quiser uma vida mais próspera, você às vezes é obrigado a correr risco. Eu não vi nenhum homem poderoso, nem na época de Salomão, ser tão rico e poderoso se não corresse certos riscos. Claro, a gente tem sempre, como eu já disse nos outros canais que vocês podem assistir sobre colchão financeiro, que você tem que deixar aquela reserva antes de qualquer coisa. Você deixa a reserva de emergência para a família, né, de 6 a 1 ano, dependendo do que você faça. O que é esse colchão? Você vai fazer, ver quais são suas despesas mensais, e aí você vai fazer aquele colchão durante 6 a 1 ano. São 2 mil, você vai botar aí 12 mil em um ano, 24 mil, por aí. Para quê? Para que você tenha essa segurança, se der, como hoje existe essa pandemia, você possa ficar tranquilo, sabendo que durante meses você consegue ter o básico de despesas a pagar. Você tem essa reserva para fazer isso, ok? Então, tendo essa reserva, você vai fazer o quê? Você vai buscar outros voos, você vai buscar negócios, sim, mas nunca, nunca, meus queridos, nunca, minhas queridas, procure depender de imediato a viver de algum negócio que você monte. Por quê? Porque quando você geralmente monta uma estrutura, a não ser quando ela é colocada na Hotmart, é feito online, você tem um certo investimento. Então você não pode de cara depender desse lucro, por isso a gente fala da reserva. Você tendo uma reserva que a gente chama de emergência ou colchão financeiro, você vai poder desfrutar desse dinheiro durante algum tempo até o negócio ele começar a ser divulgado, você começar a pagar o que você investiu e tirar algum desse. Mas o conselho que eu dou para quem está montando um negócio é que não mexa durante 6 meses, pelo menos, nesse lucro, para que você possa reinvestir em divulgação e colocar o que você ganhou, reinvestir em mercadoria, para que você tenha, sempre esteja apto a entregar aos compradores, aos seus clientes, negócios. Não adianta querer de cara você não reinvestir, porque tende a não dar certo. Então, isso é fundamental para qualquer negócio. Não adianta você estar desempregado numa situação difícil e você querer pegar dinheiro emprestado para montar um negócio. Isso não dá certo. Seria mais viável você pegar coisas para vender das pessoas. Um exemplo, a pessoa tem um aparelho de musculação que quer vender. Você pede a autorização à pessoa. Como às vezes ela não conhece sobre o OLX, o que você vai fazer? Você tira uma boa foto num tempo bem iluminado, né, do objeto que vai vender e coloca na OLX. Você colocando na OLX, o que vai acontecer? Você sabe quanto a pessoa quer, você pede a ela que faça um preço que você possa colocar algum em cima. Você não está roubando, não está fazendo nada de errado, você está prestando serviço para ela que não conhece a OLX ou o Enjoei, outros sites, e você vai divulgar nesse site esses objetos. Só que você vai oferecer essa mesa de supino, que vende muito bem, um tênis, alguma coisa, um objeto, uma máquina de furar, um liquidificador em bom estado, e com isso você vai tirar o quê? Você não está investindo, a não ser um pouco de tempo, mas você não está pegando dinheiro emprestado, você não está entrando em outra dívida que pode não dar certo, você vai se capitalizar, resolver primeiro o seu problema de imediato, que às vezes é uma compra, alguma coisa, né? E vai, com isso, aprendendo a lidar com as redes sociais, que eu já fiz isso, dá muito certo. Já vendi muita coisa assim, quando eu precisei, e dá certo. E se precisar, eu quiser trocar um sofá por um maior, eu vou lá e ofereço, a pessoa vem, busca, que tudo é tratado, né? Ou você entrega ou a pessoa leva, quer dizer, você não tem ônus, nenhum tipo de investimento, a não ser
anunciar. E dá certo. Com isso, você vai trabalhar com objetos, com coisas das pessoas. Você está ajudando o próximo e eles estão te pagando por isso uma porcentagem que você vai estipular se vale, entendeu? Ou seja, você pode vender cordão, bicicleta, desde que sejam coisas que não sejam de roubo, claro. Que tenham pelo menos como provar que não é nada fruto de coisas erradas. Eu não aconselho ninguém a trabalhar errado. Fora isso, o que você vai fazer? Você vai pegar uma parte desse dinheiro e não vai usar todo, mesmo que você precise. Você vai ter que ter um dinheiro para investir, às vezes, numa passagem, para ver novos projetos, objetos para vender. Então, você precisa ter dinheiro. Não adianta querer tampar um santo e descobrir o outro. Você tem que ter um dinheirinho. Para, às vezes, pegar um Uber, às vezes a pessoa quer que você leve a um certo local, como é que você vai fazer? Então, esses primeiros ganhos é para você, não é para você saldar dívidas, você não vai conseguir, a não ser quando você já começar você mesmo ter um capital, onde você compra, tá? E você revende, já falo, coisas legais, e dá certo sim. Se você ficar focando só em dívida para pagar, você vai quase vender e ganhar o que dá para pagar as dívidas, porque isso já é uma parte, que é um lado onde você programou sua mente, até o que você ganha. Você tem que pensar sempre em ganhar mais do que você tem que pagar, porque a gente tem essa mania de achar que pagou as dívidas, tá bom. Nenhum ser humano foi criado só para pagar dívidas, meus amados. O ser humano foi criado, você, eu, para prosperar, para ter abundância. Nós é que programamos a nossa fé errado. A gente pensa que só pagar dívida, você é pagador de dívida, você tem que pensar em levar a família para ter lazer, de você ser associado de um clube quando você puder, mas se você só focar, e tudo que se foca se expande, você só vai ser um pagador de dívida, você não vai viver uma vida digna, você vai sobreviver, e ninguém aqui foi feito para isso, é nós que aprendemos errados. Se pessoas estão te dizendo isso, sai de perto dessas pessoas que elas estão te contaminando. Nós temos prosperidade, nós nascemos ricos, não é porque nascemos em família pobre, você escolha depois. Tá? Nascer não é, mas ficar é. Então você tem que aprender a se virar da forma correta. E existe hoje, é porque você às vezes está inserido em certos grupos que são cegos, que não te mostram, não te dão a visão. Hoje só passa aperto quem não busca conhecimento. Conhecimento, quem não sabe poupar, quem não guarda dinheiro, pensa que dinheiro é só para gastar. Você pode fazer um projeto de viagem, é só você fazer o quê? Você fazer um planejamento, você pode ter uma casa mesmo morando de aluguel, você pode fazer tudo. Nós nascemos com esse poder, ele nos deu, mas o que a gente faz com isso? A gente se derrota, ficamos no meio de fofoca, ficamos no meio de pessoas que não levam a gente a certos tipos de esclarecimento, e aí a gente acredita, e quando você acredita se torna realidade, que a pandemia vai deixar todo mundo passando fome, que você vai ficar assim porque a crise está no país, e quem faz a crise é a gente. Tudo que se foca em massa se transforma em realidade. Quando uma Rede Globo ou um outro canal coloca coisas que são negativas, quando a gente acredita naquilo, aquilo se torna realidade para a gente. E por que muitas pessoas estão ficando milionárias numa pandemia dessa? E por que muitas pessoas estão sendo promovidas, estão fazendo compras, estão viajando num país onde todo mundo está falando que só tem tragédia? Porque a gente acredita. Aquilo se torna realidade, tudo que a gente acredita. Então saiam dessas mentiras. Você é próspero, você consegue, você tem uma coisa que ele nos deu, a fé e o desejo. Busque isso dentro de você e veja a transformação que você vai ter, ok? Siga o canal Marcelo Rosa e você, e isso é para acordar, você é capaz, levante daí. Se tem vontade de ajoelhar para pedir, ajoelhe. Se tem vontade de levantar, faça, mas tome uma ação. Você vai ver que você atrai coisas boas na sua vida. Um abraço, meus queridos, siga o canal. Se não gostou, dê o dislike. Se gostou, faça com que essa palavra vá para mais pessoas. Ajude a esse canal crescer. Eu conto com vocês, meus amados. E faça o que está aqui, repita, veja mais vezes, compartilhe, porque muitas pessoas querem nos desgraçar com palavras de terror, de pandemia, disso e aquilo, mas a gente consegue, nós somos fortes, nós temos fé, nós somos uns seres espirituais. Acredite nisso e vá à luta que você vai conseguir. Um abraço.